Olá, o TCE na TV está no ar. Veja os destaques desta edição. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas reforça o alerta aos gestores e jurisdicionados sobre resolução que disciplina os gastos públicos para custear festas, a exemplo do Carnaval. Servidores que atuam na Coordenadoria de Auditoria Operacional do TCE participam de capacitação sobre transparência pública e a nova lei de licitações. Fiscalização e controle. Conselheiros da Corte de Contas sergipana julgam mais de 100 processos na semana de trabalhos antes do Carnaval. Representantes do TCE de Sergipe e o MPC participam em Santa Catarina do primeiro Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas do país. E ainda, presidente do TCE, Flávio Conceição, prestigia a posse da nova mesa diretora do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou! Como vocês já devem ter notado, o TCE na TV estreia hoje um novo projeto gráfico, que envolve cenário, vinhetas e arte mais modernas. A mudança visual faz parte da iniciativa do Tribunal de Contas de Sergipe, através da sua diretoria de comunicação, de aproximar ainda mais a sociedade, gestores e jurisdicionados das notícias do órgão de fiscalização e controle. E a gente espera que vocês tenham gostado da novidade. Agora vamos à primeira reportagem desta edição. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, reforçou esta semana o alerta aos gestores e jurisdicionados sobre a resolução do TCE que disciplina os gastos públicos com festividades, a exemplo do Carnaval. Confira. O alerta sobre os gastos de municípios com festas e comemorações foi feito em sessão plenária pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Diante da proximidade do Carnaval, Bandeira de Mello destacou a resolução TC número 280 e suas atualizações. O documento trata das normas para que o gestor público possa utilizar recursos públicos para realizar festividades. Entre os critérios, o município deve estar em dia com o pagamento de servidores. Não pode estar em atraso com o funcionalismo, não pode estar em atraso com a Previdência Social, o município não pode estar em calamidade pública. Se o município estiver em estado de emergência, tem que observar um critério de razoabilidade, se esse gasto é oportuno naquele momento. Não é vedado, mas tem que ver esse critério de razoabilidade, enfim. Então, a gente convida todos os gestores que, antes de gastar os recursos públicos em relação ao Carnaval, que consultem a resolução do tribunal. O Procurador-Geral também lembra que os municípios que estiverem em dia com as obrigações e optarem por promover festas devem ficar atentos aos prazos de envios de prestações de contas. Gastando recurso público em evento festivo, tem prazo para envio de todas as prestações de contas de uma maneira específica e separada aqui para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas fazer essa devida análise desses gastos. Essa resolução já é bem conhecida, a gente sempre alerta, né, nesses momentos-chave, né, Carnaval, São João, a gente está sempre lembrando que não vai ser por falta de aviso. Então estamos trabalhando nesse sentido e o tribunal sempre tentando prevenir, se antecipar aos possíveis problemas para que sempre o recurso público possa ser bem administrado e em proveito da sociedade. Além da própria resolução, os alertas constantes feitos pelo Tribunal de Contas demonstram a preocupação do órgão em se antecipar para garantir o uso correto do dinheiro público e o descumprimento pode resultar em penalidades. Sanções que o ordenamento jurídico prevê que o Tribunal de Contas pode impor. Isso pode, a depender do caso, esse tem que ser analisado caso a caso, mas pode ter multa, a multa é uma multa alta, e também, inclusive, pode chegar a própria rejeição das contas do exercício, porque estaria descumprindo uma determinação do tribunal prevista na resolução. Agora o assunto é capacitação técnica dos servidores. O Tribunal de Contas de Sergipe, por meio da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços, promoveu palestras destinadas aos profissionais que atuam na Coordenadoria de Auditoria do TCE. Entre os assuntos da pauta, a transparência pública, novidades no sistema de auditoria e a nova lei de licitações.
Veja na reportagem. O ciclo de capacitação voltado para servidores que atuam na Coordenadoria de Auditoria Operacional do TCE foi sediado na Escola de Contas e teve duração de 3 dias. O treinamento foi uma iniciativa da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços, a DECELS, e teve como foco as perspectivas para os trabalhos em 2023. As palestras abordaram, por exemplo, o cenário de transparência pública em 2023, as novidades no sistema de auditorias do TCE e a nova lei de licitações, que entrará plenamente em vigor a partir deste ano. A nova lei de licitações ela vai ser implementada de forma exclusiva a partir de 31 de março desse ano. Então a gente está justamente debatendo com os nossos colegas servidores aqui do Tribunal de Contas sobre esse novo regramento que trata sobre licitações e contratos administrativos, e também fazendo um elo com a transparência, ou seja, alguns dos atos disciplinados pela nova lei de licitações remetem, a uma nova forma, uma nova formatação de publicidade, de divulgação dos atos da administração pública. A capacitação, que contou ainda com um balanço das atividades realizadas pelo departamento em 2022, pretende aprimorar ainda mais as auditorias que serão realizadas em 2023. Esse curso tem o propósito de capacitar os servidores da Coordenadoria Operacional, da DECELS, do Tribunal de Contas, com o objetivo de que a gente possa estar aprimorando as fiscalizações de portais de transparência. E também aprendendo, sincronizando sobre as novas legislações. Esse é um ano 2023, é um ano importante. Nós temos o advento da nova lei de licitações, nós temos o decreto CIAFIC, que estabelece o tempo real de informações, nós temos uma nova resolução do próprio Tribunal de Contas sobre a transparência. Enfim, um conjunto de normas que estão entrando em vigor esse ano e que a gente aproveita esse momento para capacitar todos aqueles que trabalham com a transparência, nesse setor, aprimorando o processo de fiscalização, atualizando inclusive as métricas, que a gente utiliza nas fiscalizações dos portais. Na avaliação dos servidores que participaram do ciclo de capacitação, as atualizações garantem uma transparência mais atenta e mais qualidade nos trabalhos. A gente já vem se preparando já há algum tempo enquanto coordenadoria de auditoria operacional, com o principal produto da gente sendo a transparência, a avaliação dos portais de transparência. A gente já vem se preparando, se capacitando, lendo bastante. E aí nesse primeiro momento agora, iniciando praticamente o ano, a gente participar dessa atualização com professores, com instrutores da casa, como o professor Miguel, Wanderson e o professor Fábio, nos atualizando sobre a lei de licitações, que a gente precisa alterar alguns quesitos da nossa matriz de fiscalização, do CIAFIC, que começa esse ano também. Então, há muito o que se atualizar, muito o que inserir na matriz, para que a gente possa estar mais atento às mudanças e tanto orientar melhor os jurisdicionados, como também a gente avaliar melhor os portais de forma mais adequada, mais atualizada. Para outros, as frequentes capacitações demonstram também que o TCE valoriza o servidor e os resultados dos trabalhos refletem além da Corte de Contas. 2023 é um ano em que trouxe muitas novidades, na parte da legislação dos normativos, que respaldam o nosso trabalho técnico. Então é importante que a gente esteja sempre se atualizando. A gente vem estudando as novidades do CIAFIC, a nova lei de licitações e as novas abordagens com relação à transparência, que é o foco do nosso trabalho na CAOP. Então a gente se sente valorizado e prestigiado, enquanto a instituição preza pela melhora da qualidade do nosso trabalho. E aí quem ganha é a sociedade. E mais de 100 processos foram julgados pelos conselheiros do TCE nesta semana que antecede o Carnaval. Confira o balanço dos trabalhos. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Ulisses Andrade, 41 processos foram julgados. Participaram da sessão o conselheiro Luiz Alberto Menezes e os conselheiros substitutos Rafael Fonseca, Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador Eduardo Cortes, representante do Ministério Público de Contas. Na pauta, aposentadorias e pensões.
Na segunda Câmara, presidida pela conselheira Angélica Guimarães, foram julgados 64 processos. Participaram da sessão os conselheiros Carlos Pina e Luiz Augusto Ribeiro, os conselheiros substitutos Alexandre Lessa e Francisco Evanildo e o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Na pauta, recurso de reconsideração, relatório de acompanhamento, prestação de contas de contrato de obras e serviços, aposentadorias, pensões e transferências para reserva remunerada. Na sessão plenária, sob o comando do presidente do TCE, conselheiro Flávio Conceição, o colegiado julgou 14 processos e 7 protocolos, entre contas anuais de prefeituras, câmaras e demais órgãos jurisdicionados, embargos de declaração, pedido de reexame e representações. Você pode conferir os detalhes dos julgamentos no site do TCE e no canal da Corte no YouTube. E representantes do TCE e do MPC de Sergipe participaram na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, do 1º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas do país. Também na capital catarinense, a conselheira Suzana Azevedo prestigiou a posse do novo presidente do TCE daquele estado. A conselheira Suzana Azevedo prestigiou a sessão especial de posse do conselheiro Erneus de Nadal no cargo de presidente do TCE de Santa Catarina na última segunda-feira. O conselheiro ficará à frente da Corte de Contas de Santa Catarina no biênio 2023-2025. A cerimônia foi realizada no auditório principal do órgão e foi acompanhada por representantes de diversas cortes de contas do país. Foi muito bom, né, ter participado da posse do novo presidente e principalmente Santa Catarina, né, que as administrações de Santa Catarina são realmente um exemplo para todo o Brasil, fonte inesgotável de boas práticas e boa governança para todo o país, para todos os tribunais de contas do Brasil. E quando a gente viu um colega como o Adicélio entregar uma gestão exitosa, com várias propostas muito interessantes para o povo catarinense, a gente diz assim, eu quero essa expertise toda para o estado de Sergipe também. Ainda em Santa Catarina, a conselheira participou do Congresso de Comunicação dos Tribunais de Contas, que aconteceu nos dias 14 e 15, promovido por meio de uma parceria entre o TCE de Santa Catarina, associações que representam os tribunais de contas e o Instituto Rui Barbosa. A iniciativa debateu a importância da comunicação pública para a divulgação das ações do sistema Tribunais de Contas e abordou temas como combate à desinformação, políticas de informação e comunicação digital. A conselheira Suzana Azevedo coordenou o painel A Experiência do TSE no Combate à Desinformação. Outros membros da Corte de Contas também prestigiaram o Congresso, entre eles o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas e o Diretor de Comunicação do TCE, Abacuque Villacorte. O Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil aqui em Florianópolis foi um sucesso. Por determinação do presidente Flávio Conceição, nós viemos aqui para representar o nosso tribunal e aprender novas formas de comunicar, novas tecnologias, um jeito novo de falar com o nosso povo. É assim que a nossa gestão trabalha, tentando aproximar cada vez mais o tribunal do povo sergipano. E o presidente do TCE de Sergipe, conselheiro Flávio Conceição, prestigiou a posse da nova mesa diretora do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe para o biênio 2023-2024. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Flávio Conceição, prestigiou a posse da nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva. A cerimônia aconteceu na tarde da última quinta-feira, na sede do tribunal, no plenário desembargador Fernando Ribeiro Franco. Diversas autoridades, familiares e amigos acompanharam a cerimônia. A desembargadora Elvira Maria sucede o desembargador Roberto Porto e ficará no comando do TRE até 2024. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Flávio Conceição, recebeu o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Ricardo Múcio Santana, na última segunda-feira. A visita de cortesia foi um gesto de agradecimento pela presença de membros da Corte de Contas na posse do desembargador ocorrida no último dia 1º. O encontro também foi uma oportunidade para fortalecer os laços entre o órgão de controle e o Poder Judiciário de Sergipe.
O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, recebeu no último dia 10 uma visita de cortesia do chefe de setor de fiscalização do Ministério do Trabalho, Tiago Laporte. Além de fortalecer os laços entre os órgãos, durante a visita, Tiago Laporte pediu apoio do Ministério Público de Contas para divulgar as regras da nova lei de licitações, que determina que as empresas contratadas devem cumprir cotas de contratação de pessoas com deficiência e menores aprendizes. As empresas agora, ao participarem de procedimentos licitatórios, elas vão ter que comprovar a regularidade tanto do cumprimento da cota de contratação de pessoas com deficiência, quanto do cumprimento da cota de contratação de aprendizes. E não só para poder participar do procedimento licitatório. Ao longo de todo o contrato, durante a execução do contrato, essa condição de estar cumprindo a cota de contratação de PCD e de aprendizes também vai ter que ser verificada pelos órgãos de controle. Já havia a intenção do Ministério Público de Contas de trabalhar esses novos aspectos, já que a nova lei vai entrar em vigor assim, plenamente e obrigatoriamente para todas as contratações a partir de abril. Acho que o Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, pode muito ajudar a fiscalizar o cumprimento dessa norma e o efeito social que ela abrange. E o TCE na TV de hoje termina por aqui. Obrigado por sua companhia, aproveite com responsabilidade o Carnaval e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!